Meu nome é Mariana, tenho 20 anos e na época dos fatos eu era líder do grupo de jovens da Assembleia de Deus da Vila Nova, aqui em Goiânia. Todo mundo me conhecia como a filhinha do diácono Carlos, aquela menina certinha que organizava todos os eventos da igreja. Eu estudava pedagogia na PUC e vivia na primeira fileira dos cultos, sempre com minha Bíblia de estudos em mãos. Para os irmãos, eu era um exemplo de santidade, mas eles não sabiam do meu segredo sombrio. 6 meses antes daquele batismo fatídico, minha vida tinha mudado completamente por causa de uns sonhos estranhos. Toda noite aparecia uma mulher vestida de branco na minha mente, linda demais, que sussurrava no meu ouvido: Mariana, você pode ter poder sobre todas essas pessoas da igreja. No início, achei que eram só pesadelos, sabe? Mas ela começou a me mostrar coisas, segredos dos irmãos, que depois eu descobria que eram verdade. A mulher do sonho me disse para procurar uma casa no setor Campinas, num terreiro escondido atrás de uma loja de autopeças. Lá você vai aprender a usar o dom que eu vou te dar. Ela falava com aquela voz doce como mel. Eu estava curiosa demais, confesso que fui, e foi a maior burrada da minha vida. O pai de santo me recebeu como se já me conhecesse há anos. A pombagira já me falou de você, menina. Ele disse, acendendo umas velas vermelhas. Você vai ser minha melhor filha de santo, vai ver. Ele me deu uns trabalhos para fazer, umas simpatias para prejudicar pessoas específicas da igreja. Eu não entendia direito o que estava fazendo, mas algo dentro de mim pedia para continuar. Como se eu fosse viciada naquilo. O pior de tudo é que eu escondia os patuás e as guias dentro da minha própria Bíblia de estudos. Imagina só, ali mesmo onde estava escrito a palavra de Deus, eu guardava coisas das trevas. Durante os cultos, eu ficava com aquelas coisas no colo e ninguém desconfiava de nada. Até minha mãe, irmã Neuza, achava que eu estava mais ungida que antes. Quando alguém da igreja perguntava onde eu estava nas quartas à noite, eu sempre dava a mesma desculpa. Estava na biblioteca da PUC, estudando para as provas. Meu pai, diácono Carlos, ficava até orgulhoso. Minha filha é tão dedicada aos estudos. Ele falava para todo mundo. Se ele soubesse que eu estava, era recebendo trabalhos do terreiro. Talvez tivesse morrido do coração. As coisas começaram a ficar mais pesadas quando o pai de santo me deu uma missão específica. Você vai usar seu dom para desmascarar a hipocrisia dessa igreja, ele disse, passando as mãos sobre minha cabeça. Quando chegar a hora certa, você vai falar tudo o que eu mandar. Eu não entendi bem o que ele quis dizer com isso, mas aceitei, sem questionar. Nos últimos dias, antes do batismo, eu sentia uma presença estranha me acompanhando o tempo todo. Era como se alguém estivesse sempre atrás de mim, sussurrando coisas no meu ouvido. Meus pais acharam que eu estava doente porque eu mal conseguia dormir. Mas, na verdade, eu tinha medo de fechar os olhos e ver aquela mulher de branco de novo. Na semana do batismo, o pai de santo me chamou para uma preparação especial. Ele fez uns desenhos estranhos no chão com pemba branca e me mandou ficar no meio. Agora você está pronta para a missão, ele disse com um sorriso que me deu arrepios. No domingo, durante o batismo, você vai mostrar para toda aquela igreja quem você realmente é. Eu saí daquele terreiro com uma sensação estranha no peito, como se algo tivesse entrado dentro de mim. O pai de santo me deu um saquinho pequeno e disse, leve isso escondido no sutiã no dia do batismo. Eu nem perguntei o que era. Só obedeci como uma boneca nas mãos dele. Quando cheguei em casa, escondi o saquinho no meu armário e fingi que estava tudo normal. Na sexta-feira antes do batismo, eu sonhei com um rio de água fervendo e vozes gritando meu nome. Acordei suada e com o coração disparado. Mas algo dentro de mim estava ansioso pelo domingo. Era como se uma parte de mim soubesse que algo grande ia acontecer naquela igreja. Algo que mudaria minha vida para sempre.
No sábado à noite, eu mal consegui jantar e meus pais notaram que eu estava estranha. Filha, você está bem? Amanhã é seu grande dia, minha mãe disse acariciando meu cabelo. Eu sorri e disse que estava apenas nervosa com o batismo, mas por dentro eu sentia que algo muito além do nervosismo estava tomando conta de mim. E no domingo de manhã, eu descobriria exatamente o que era. No domingo de manhã, dia do meu batismo, eu acordei com uma sensação horrível no corpo todo. Era como se 1000 formiguinhas estivessem subindo pela minha pele e eu não conseguia parar de tremer. Minha mãe, irmã Neuza, bateu na porta do quarto umas 7 horas da manhã. Mariana, filha, acorda que hoje é seu grande dia. Eu olhei no espelho e meu rosto estava pálido como papel. Parecia que eu tinha ficado doente da noite para o dia. O culto estava marcado para começar às 9 horas, mas quando deu 8h30, eu ainda estava no quarto, sentada na cama sem conseguir me mexer. Algo dentro de mim não queria ir para aquela igreja. Era como se uma voz na minha cabeça ficasse repetindo: não vá, não vá, não vá. Mas eu sabia que não podia decepcionar meus pais. Então peguei o saquinho que o pai de santo me deu e escondi no sutiã como ele mandou. Quando chegamos na igreja, já passava das 11 horas da manhã e o culto estava no meio da ministração. Pastor Roberto parou de pregar e olhou para mim com cara de preocupação. Irmã Mariana, você está bem? Você parece doente. Eu forcei um sorriso e disse que era só nervosismo. Mas por dentro eu sentia como se algo estivesse queimando. No meu peito, bem onde estava escondido aquele saquinho. A igreja estava lotada com quase 400 pessoas, porque era domingo de Ramos e todo mundo queria ver os batismos. Tinha gente em pé no fundo, criança correndo pelos corredores e até alguns visitantes que nunca tinham vindo antes. Meu pai, diácono Carlos, estava radiante de orgulho, apresentando a filha para os irmãos. Ele não sabia que em algumas horas estaria chorando de vergonha na frente de toda aquela multidão. O que mais me chamou a atenção foi que não era só eu que estava estranha naquele dia. A irmã Conceição, que todo mundo sabia que tinha dom de profecia, estava inquieta demais no banco da frente. Ela ficava olhando para mim e sussurrando com outras irmãs. Depois eu soube que ela tinha sonhado com águas escuras e gritos a noite toda. Eu senti cheiro de cemitério aqui dentro, ela contou para minha mãe mais tarde. Mas o mais assombrador foi descobrir que outras 2 jovens da igreja também tiveram pesadelos terríveis na mesma noite que eu. A Fernanda, de 17 anos, sonhou com uma mulher de branco chamando meu nome. E a Patrícia sonhou que eu estava afogando num rio de lama preta. Quando elas me contaram isso depois, eu senti um frio na barriga porque era exatamente a mulher dos meus sonhos. Durante todo o culto, eu percebi que a temperatura dentro da igreja estava estranha. Um frio que não fazia sentido para um domingo de março em Goiânia. As pessoas começaram a reclamar e algumas até saíram para pegar casacos no carro. O próprio pastor Roberto comentou no microfone: não sei por que está tão gelado aqui. Hoje parece que o ar-condicionado está quebrado. Mas eu sabia que não era o ar-condicionado. Algo sobrenatural estava acontecendo. O momento do batismo chegou e foram chamados 12 candidatos para descer ao tanque atrás do púlpito. Eu seria a última porque, segundo o pastor Roberto, eu era especial na igreja. Filha de diácono e líder dos jovens. Enquanto eu esperava a minha vez, comecei a sentir uma agonia no peito e aquele saquinho escondido no sutiã parecia estar pegando fogo na minha pele. Quando chegou minha vez, eu desci os degraus do tanque e senti minhas pernas bambas. Pastor Roberto me segurou pelos braços e disse: Irmã Mariana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes dele terminar a oração, eu comecei a sentir algo subindo pela minha garganta. Algo que não era meu. Algo que queria sair de dentro de mim à força. A congregação toda estava em silêncio, esperando o momento sagrado do meu batismo.
Meus pais estavam na primeira fileira com lágrimas nos olhos de emoção. Irmã. Neuza até levantou o celular para filmar o momento, mas quando o pastor Roberto me inclinou para trás para me batizar, alguma coisa dentro de mim disse não, com tanta força que eu tive certeza de que todo mundo ouviu. Foi aí que tudo começou a dar errado de um jeito que ninguém ali jamais tinha visto. Quando a água sagrada tocou meu rosto, foi como se 1000 raios tivessem atravessado meu corpo ao mesmo tempo. Eu travei os músculos e não conseguia mais me mover. Era como se eu tivesse virado uma pedra nas mãos do pastor. E foi nesse momento que eu soube que não era mais eu quem estava no controle do meu próprio corpo. As crianças na congregação começaram a chorar sem motivo aparente, uma atrás da outra, como se sentissem algo que os adultos ainda não tinham percebido. Pastor Roberto tentou me submergir de novo, mas meu corpo não obedecia. Era como se uma força invisível estivesse me impedindo de ser batizada. E foi quando eu abri a boca que todo mundo na igreja percebeu que algo muito além do natural estava acontecendo ali. O momento que a água do batismo tocou meu rosto foi quando eu soube que não era mais eu quem estava no controle do meu corpo. A sensação foi indescritível. Era como se a água estivesse fervendo na minha pele, queimando cada poro do meu rosto. Pastor Roberto tentou me submergir, mas meu corpo ficou rígido como uma tábua de madeira. Eu queria gritar, me ajudem! Mas o que saiu da minha boca foi algo que até hoje me dá arrepios quando lembro. Esta água queima minha carne. Gritei com uma voz que não era minha. Era uma voz grossa, masculina, que ecoou por toda a igreja como um trovão. Pastor Roberto. Me olhou assustado e tentou me segurar melhor, mas eu senti uma força sobrenatural tomando conta dos meus músculos. Era como se algo tivesse entrado dentro de mim e agora controlasse cada movimento que eu fazia. A congregação ainda não tinha entendido o que estava acontecendo, mas eu percebi que algumas pessoas começaram a sussurrar entre si. Minha mãe, irmã Neuza, estava na primeira fileira com o celular na mão, mas a expressão no rosto dela mudou de alegria para preocupação. Mariana, o que está acontecendo, filha? Ela gritou. Eu queria responder que não sabia, mas quando abri a boca novamente, o que saiu foi uma sequência de palavras numa língua que eu nunca tinha ouvido na vida. Depois, eu soube que era Iorubá, uma língua africana usada nos terreiros de Candomblé. As palavras saíam da minha boca como se eu falasse aquilo há anos, com uma fluência que nem eu mesma entendia. Okearô, Okearô, Exu Caô. Eu gritava enquanto me debatia nas mãos do pastor. Irmão Antônio, que era ex-macumbeiro convertido, ficou de pé no fundo da igreja e gritou, pastor, ela está falando a língua dos orixás. Foi aí que pastor Roberto percebeu que aquilo não era nervosismo nem emocional demais. Ele tentou me manter firme no tanque, mas eu desenvolvi uma força que não era natural. Com um empurrão só, eu joguei aquele homem de 90 quilos para longe de mim, como se ele fosse uma criança. O barulho que ele fez caindo na água ecoou por toda a igreja, e foi quando o pânico começou a tomar conta da congregação. As 2 crianças que tinham começado a chorar agora estavam gritando desesperadamente, e outras começaram a acompanhar sem nenhum motivo aparente. Os pais tentavam acalmar os pequenos, mas eles pareciam estar vendo algo que os adultos não conseguiam enxergar. Uma menininha de uns 5 anos apontou para mim e gritou, mamãe, tem um homem feio dentro da moça. Eu senti um calafrio porque sabia que ela estava vendo a verdade. Enquanto isso, eu não conseguia parar de murmurar orações ao contrário. Era como se algo dentro de mim pegasse as palavras sagradas que eu conhecia desde criança e as transformasse em blasfêmias. Nosso Pai que estás no inferno, eu sussurrava baixinho, e cada palavra que saía da minha boca parecia cortar minha própria língua como navalha. Pastor Roberto se levantou da água com os olhos arregalados de susto. Irmãos, vamos orar pela irmã Mariana, ele gritou tentando tomar controle da situação. Mas quando ele se aproximou de mim de novo,
Eu levantei as mãos e ele pôde ver que minhas unhas tinham crescido pelo menos 3 centímetros em questão de segundos. Não eram unhas normais. Eram escuras, pontiagudas como garras de animal. Quando eu arranquei o braço do pastor, deixei 5 riscos fundos que começaram a sangrar na hora. A água do tanque, que antes estava cristalina e benta, começou a ficar turva ao meu redor. Era como se algo dentro de mim estivesse contaminando até a água sagrada que pastor Roberto havia orado e consagrado antes do culto. Algumas pessoas da congregação começaram a sussurrar: "Isso não é de Deus." Mas a maioria ainda estava paralisada, tentando entender o que estava acontecendo ali. Meu pai, Diácono Carlos, subiu correndo para o tanque com lágrimas nos olhos. "Mariana, filha, o que está acontecendo com você?" Ele chorou tentando me tocar, mas quando ele pôs a mão no meu ombro, eu me virei para ele com uma expressão no rosto que até eu mesma não reconhecia. Era uma mistura de ódio e escárnio que nunca tinha existido dentro de mim. Algo completamente estranho à minha personalidade. "Não me toque, hipócrita!" Gritei para meu próprio pai, com aquela voz masculina e assombrada. "Eu sei de todos os seus segredos sujos." Diácono Carlos recuou assustado, e eu vi que ele ficou pálido como um fantasma. Era como se algo dentro de mim realmente soubesse de coisas que nem eu mesma conhecia. Segredos que nem minha própria família imaginava que existiam. Foi nesse momento que toda a igreja percebeu que aquilo não era mais um batismo comum. Pastor Roberto fez sinal para os diáconos se aproximarem e começou a orar em línguas, mas cada palavra que ele falava parecia me irritar ainda mais. Eu comecei a rir, uma gargalhada grave e sinistra que não saía da minha garganta há 20 anos. E quando eu abri a boca para falar novamente, foi para revelar segredos que iam abalar aquela igreja até seus alicerces. Quando eu abri a boca para falar de novo, foi como se uma voz completamente diferente tivesse tomado conta das minhas cordas vocais. Era uma voz grossa, áspera, masculina, nada parecida com minha voz de sempre. "Esta água queima minha carne", gritei novamente, mas agora toda a congregação podia ouvir claramente que aquela não era mais a Mariana falando. Era algo muito mais sombrio e antigo que tinha se apoderado do meu corpo. Pastor Roberto recuou alguns passos e fez o sinal da cruz no ar, sussurrando orações em línguas. Mas quando ele tentou se aproximar de mim de novo, eu comecei a falar, naquela língua estranha que depois descobri ser Yorubá. "Exu Caveira Caô, Pombagira Maria Padilha Saluba." As palavras saíam da minha boca com uma fluência assustadora, como se eu falasse aquilo desde pequena. Irmão Antônio, lá do fundo da igreja, gritou para o pastor: "Ela está chamando as entidades do terreiro." Força que tomou conta do meu corpo era sobrenatural mesmo. Eu conseguia empurrar pastor Roberto, que pesava 90 quilos, como se ele fosse uma boneca de pano. O homem voou uns 2 metros para trás e caiu dentro do tanque, fazendo um barulho que ecoou por toda a igreja. Quando ele tentou se levantar, eu vi que seus olhos estavam cheios de medo. Um medo que eu nunca tinha visto no rosto daquele homem. "De Deus, vocês não sabem com quem estão lidando", rugiu a voz através de mim. Era aterrorizante ouvir aquelas palavras saindo da minha própria boca, mas não era eu quem estava falando. Era como se eu fosse uma boneca ventrílocua nas mãos de algo muito mais poderoso e maligno. As pessoas da congregação começaram a se levantar dos bancos, algumas tentando sair pela porta, outras se aproximando para ver melhor o que estava acontecendo. Minha mãe, irmã Neuza, estava chorando desesperadamente na primeira fileira. "Mariana, volta para mim, filha!" Ela gritava com as mãos estendidas na minha direção. Mas quando eu olhei para ela, sei que meus olhos não eram mais os mesmos. Eram frios, calculistas, cheios de um ódio que não fazia parte da minha alma. "Sua filhinha não está mais aqui, mulher?" Respondi com aquela voz masculina assombrada. As crianças da igreja continuavam chorando e gritando sem parar como
Se conseguissem enxergar algo que os adultos não viam. Uma garotinha de uns 6 anos apontou para mim e berrou: "Mamãe, tem um homem muito feio dentro da moça bonita." Outra criança gritou: "Ele tem chifres na cabeça." Os pais tentavam cobrir os ouvidos dos pequenos, mas era impossível conter o pânico que estava tomando conta de toda a congregação. Irmão Antônio se aproximou do tanque com cautela. Ele tinha sido pai de santo por 15 anos antes de se converter. Então reconheceu imediatamente o que estava acontecendo comigo. "Pastor Roberto, é Exu Caveira!" Ele gritou para todo mundo ouvir. "Eu conheço essa entidade. É a mesma que me atormentava quando eu servia às trevas." O ex-macumbeiro ficou pálido e começou a orar em voz alta, mas sua oração parecia me incomodar profundamente. "Cala a boca, traidor!" gritei apontando para irmão Antônio com um dedo que parecia ter crescido alguns centímetros. "Você me conhece muito bem, não é mesmo? Quantas oferendas você não me trouxe na encruzilhada do setor Campinas?" O pobre homem começou a tremer porque eu estava revelando detalhes da vida passada dele que pouquíssimas pessoas da igreja conheciam. Era impossível eu saber daquilo, a não ser que algo sobrenatural estivesse me informando. Pastor Roberto se recompôs e voltou para perto do tanque, dessa vez acompanhado de 3 diáconos. "Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ordeno que saias desta jovem", ele declarou com voz firme apontando para mim. Mas eu apenas ri, uma gargalhada profunda e sinistra que ecoou por todo o templo como um eco vindo de um poço sem fundo. "Seu Jesus não tem poder sobre mim aqui", respondi com escárnio. Nesse momento eu senti algo subindo pela minha garganta. Algo líquido e amargo que tinha gosto de ferro e enxofre. Quando cuspi no chão do tanque, saiu um líquido escuro e viscoso que fedia como ovo podre. Algumas pessoas da congregação começaram a vomitar só de sentir o cheiro. Era nauseante, demais para qualquer ser humano suportar. "Vejam como é o gosto do inferno", o gritei, mostrando os dentes para toda a igreja. A temperatura do ambiente despencou ainda mais, e agora todo mundo estava tremendo de frio dentro da igreja. Alguns irmãos saíram correndo para buscar casacos nos carros, mas outros ficaram paralisados, de medo, sem conseguir se mover. Meu pai, diácono Carlos, continuava ali perto do tanque chorando como uma criança. Ele sabia que sua filhinha não estava mais no controle do próprio corpo. Foi quando eu olhei diretamente para a congregação que percebi que tinha uma plateia de quase 400 pessoas esperando para ver o que eu ia fazer ou falar em seguida. E algo dentro de mim, algo maligno e vingativo, sussurrou que era a hora perfeita para expor todos os segredos sujos que aquela igreja santa escondia há anos. Os segredos mais íntimos e vergonhosos que iam acabar com a reputação de pelo menos metade daquelas pessoas. Quando eu olhei para a congregação com aqueles olhos que não eram mais meus, senti uma satisfação maligna correndo pelas minhas veias. Era como se algo dentro de mim tivesse acesso a uma biblioteca secreta com todas as mentiras e hipocrisias daquela igreja. "Vocês querem saber quem vocês realmente são?" perguntei com aquela voz masculina e assombrada. "Então vamos começar pelo seu querido pastor Roberto, o homem que vocês acham tão santo." Apontei meu dedo diretamente para pastor Roberto, que estava tentando orar em línguas perto do tanque. Suas mãos tocaram onde não deviam em 3. "Obreiras desta igreja", gritei para toda a congregação ouvir. O pastor ficou branco como papel e balbuciou: Isso não é verdade." Mas eu continuei. A irmã Cláudia na sala dos fundos após o culto de quinta, a irmã Roberta no gabinete pastoral durante o aconselhamento e a novinha Amanda no retiro de jovens do ano passado. O silêncio que tomou conta da igreja foi ensurdecedor. Pastor Roberto desabou no chão, como se tivesse levado um soco no estômago e começou a chorar. "Me perdoem, irmãos. Me perdoem", ele sussurrou com a voz embargada.
Irmã Cláudia, que estava sentada no terceiro banco, se levantou e saiu, correndo da igreja com as mãos cobrindo o rosto. Era a confirmação que toda a congregação precisava para saber que eu estava falando a verdade. Mas eu não parei por aí. Meu olhar se voltou para o tesoureiro João, um homem de 50 anos que sempre andava de terno e gravata nos cultos. E você, João? Onde está o dinheiro do dízimo que deveria ter ido para a reforma do templo? Perguntei com um sorriso diabólico. Quantas garrafas de cachaça você comprou com o dinheiro dos irmãos? Quantas noites você passou bêbado enquanto sua esposa achava que você estava visitando os enfermos? O tesoureiro João começou a tremer violentamente e caiu de joelhos no meio do corredor. É verdade, é tudo verdade, ele confessou chorando. Eu gastei quase R$3.000 do dízimo com bebida. Eu sou um alcoólatra. Sua esposa, Dona Maria, que estava sentada ao lado dele, desmaiou na hora. Duas irmãs correram para socorrê-la, enquanto o resto da congregação ficou em choque absoluto. Minha atenção se voltou então para a irmã Sandra, uma mulher de 40 anos que sempre dava testemunho da sua família abençoada. Irmã Sandra, conte para todos aqui sobre o verdadeiro pai do seu caçula, gritei apontando para ela. Conte como você traiu seu marido com um mecânico da oficina na rua 74. A mulher ficou de pé e começou a gritar, para com isso. Mas seu marido olhou para ela com uma expressão de horror no rosto. É por isso que o menino não se parece nada comigo, murmurou o marido da irmã Sandra. É por isso que ele tem os olhos verdes igual ao Joaquim da oficina. A mulher não conseguiu negar e desabou em lágrimas, confessando tudo ali na frente de todo mundo. Mas algumas pessoas se levantaram e saíram da igreja. Não conseguiam suportar ver seus próprios pecados sendo expostos daquela forma tão cruel e pública. Mas o pior estava por vir. Eu olhei diretamente para o diácono Marcos, um homem respeitado por toda a igreja que sempre falava sobre santidade e pureza. Diácono Marcos, quantas vezes você visitou a zona de prostituição em Aparecida de Goiânia? Perguntei com aquela voz que cortava como navalha. Conte para sua esposa e seus filhos sobre suas sextas-feiras na casa da Suelen. Diácono Marcos tentou negar, balançando a cabeça desesperadamente, mas eu continuei revelando detalhes que só ele poderia saber. Você sempre dizia para a família que ia visitar irmãos enfermos, mas na verdade ia gastar o dinheiro da casa com prostitutas. Sua esposa se levantou do banco e deu um tapa na cara dele que ecoou por toda a igreja. 20 anos de casamento. Jogados fora, ela gritou saindo pelos fundos, com os filhos chorando atrás. A cada revelação, mais pessoas saíam da igreja correndo ou caíam de joelhos confessando seus pecados ali mesmo. Era um caos total. Crianças chorando, mulheres desmaiando, homens confessando crimes e traições que tinham escondido por anos. Meus próprios pais estavam paralisados de horror, vendo a filha que eles criaram destruindo a reputação de pessoas que consideravam família. Mas eu não conseguia parar. Era como se algo dentro de mim se alimentasse daquela dor e vergonha que estava espalhando por toda a congregação. Irmã Conceição, a profetisa, conte sobre o dinheiro que você roubou da coleta especial para os pobres, gritei. E você, irmão Paulo, fale sobre os remédios controlados que você vende sem receita na farmácia. E cada nome que eu citava era seguido de confissões desesperadas e mais pessoas fugindo do templo. Irmão Antônio, que tinha ficado quieto até então, se aproximou do tanque com lágrimas nos olhos. Chega, Exu Caveira, ele gritou. Você já fez o estrago que queria. Mas eu ri daquela gargalhada sinistra e olhei diretamente para ele. Você quer mesmo que eu pare, Antônio? Ou quer que eu conte para todo mundo sobre aquele acidente que você causou bêbado em 2005?
Aquele que matou uma criança e você nunca confessou? O ex-macumbeiro caiu de joelhos, como se tivesse levado um tiro no peito. A congregação inteira ficou em silêncio absoluto. Era o segredo mais pesado de todos. E eu tinha acabado de revelar na frente de 400 pessoas. Era impossível eu saber daquilo, a não ser que realmente algo sobrenatural estivesse controlando minha mente e minha boca. E naquele momento, toda a igreja percebeu que estavam lidando com algo muito além do mundo natural. Depois de todas as revelações que saíram da minha boca, a igreja da Vila Nova se transformou no cenário de um verdadeiro filme de terror. As pessoas corriam de um lado para o outro sem saber o que fazer. Algumas fugindo para a rua, outras caindo de joelhos em confissão e muitas simplesmente paralisadas de medo. Eu continuava no tanque do batismo, mas agora não era mais apenas a jovem Mariana. Era algo muito mais sombrio e destrutivo controlando cada músculo do meu corpo. Foi aí que uma dor insuportável tomou conta da minha mandíbula. Comecei a ranger os dentes com uma força que eu nunca tinha sentido na vida. Era como se algo dentro de mim quisesse quebrar minha própria boca. O barulho dos meus dentes rangendo ecoava por toda a igreja como unhas arranhando o quadro negro. Em questão de segundos, senti 2 dos meus molares se partirem ao meio e o gosto de sangue encheu minha boca. "Mariana!" gritou minha mãe quando viu o sangue escorrendo pelos cantos da minha boca. Irmã Neuza tentou correr em direção ao tanque, mas 3 pessoas a seguraram pelos braços. Não foi só ela que desmaiou. Outras 2 irmãs caíram no chão ao mesmo tempo, incluindo a própria mãe da Neuza, minha avó de 70 anos. O desespero na voz da minha mãe me partiu o coração, mas eu não conseguia responder. Não era mais eu quem controlava as cordas vocais. As crianças que estavam na igreja entraram em pânico total e começaram a gritar sem conseguir parar. Era um coro desesperador de vozes infantis que ecoava pelas paredes do templo como se fosse o fim do mundo. Os pais tentavam cobrir os ouvidos dos pequenos, mas eles se debatiam e apontavam para mim gritando: "O homem feio! O homem feio está machucando a moça!" Algumas crianças começaram a vomitar de tanto medo e desespero. Irmão Antônio, mesmo abalado pela revelação do acidente que ele causou, se aproximou do tanque com as mãos tremendo. Sinto o mesmo cheiro de enxofre de quando eu servia às trevas. Ele gritou tampando o nariz. Era verdade. Um cheiro horrível de ovo podre, misturado com carne queimada, começou a tomar conta de todo o ambiente. Pessoas começaram a tossir e algumas saíram correndo para a rua porque não conseguiam respirar direito. De repente, todos os celulares da igreja começaram a fazer ruídos estranhos ao mesmo tempo. Era como se alguma interferência eletrônica tivesse tomado conta do templo. Telefones tocando sozinhos, aplicativos abrindo e fechando, pessoas recebendo ligações de números inexistentes. A irmã Marta tentou filmar o que estava acontecendo comigo, mas a câmera do celular dela só mostrava uma tela preta com listras coloridas. O sistema de som da igreja também começou a falhar de forma assombrada. O microfone do pastor fazia ruídos como se alguém estivesse riscando metal com metal, um som agudo e penetrante que dava dor de cabeça em todo mundo. As caixas de som começaram a fazer ecos estranhos, como se vozes distantes estivessem sussurrando palavras em línguas desconhecidas. Pastor Roberto tentou desligar o som, mas os equipamentos pareciam ter vida própria. Foi quando a temperatura da igreja despencou de uma forma que desafiava qualquer lógica. Em questão de minutos, o ambiente ficou tão frio que as pessoas conseguiam ver a própria respiração, como se estivéssemos dentro de um freezer gigante. O termômetro na parede da igreja marcava 15 graus Celsius, uma temperatura impossível para um domingo de março em Goiânia. Algumas pessoas começaram a tremer de frio e outras saíram correndo para buscar casacos nos carros. Nesse momento de caos total,
algo ainda mais assustador aconteceu comigo. Comecei a sentir meus pés se descolando do chão do tanque, lentamente, milímetro por milímetro, como se uma força invisível estivesse me puxando para cima. Não eram apenas alguns centímetros. Meu corpo inteiro ficou suspenso no ar por uns 15 segundos, com os pés balançando sobre a água do batismo. Várias pessoas conseguiram filmar esse momento com os celulares que ainda funcionavam. A congregação inteira ficou em silêncio, absoluto, quando me viram levitando. Era impossível negar que algo sobrenatural estava acontecendo. Não existia truque ou explicação científica para uma pessoa de 60 quilos ficar suspensa no ar sem apoio nenhum. Meu pai, diácono Carlos, caiu de joelhos no chão e começou a orar como nunca tinha orado na vida. Deus Todo-Poderoso, salva minha filha. Ele chorava com desespero. Quando meus pés voltaram a tocar o chão do tanque, uma escuridão estranha começou a tomar conta da igreja. Não era a escuridão de lâmpadas queimadas. Era algo mais denso, quase palpável, que parecia sugar a luz do ambiente. As pessoas acenderam as lanternas dos celulares, mas mesmo assim mal conseguiam enxergar uns aos outros. Era como se sombras vivas estivessem dançando pelas paredes do templo, criando formas assustadoras que faziam até os adultos mais corajosos tremerem de medo. O pânico estava instalado completamente na igreja da Vila Nova. Mais de 100 pessoas já tinham saído correndo para a rua, e as que ficaram estavam agarradas umas nas outras, tentando encontrar coragem para enfrentar aquela situação. Pastor Roberto, mesmo com todo o medo estampado no rosto, subiu no púlpito e gritou: "Irmãos, vamos orar. Isso é uma batalha espiritual e nós vamos vencer." Mas quando ele levantou a Bíblia para começar a oração, eu abri a boca, e o que saiu foi algo que ia abalar ainda mais aquela congregação já destroçada. Pastor Roberto levantou sua Bíblia no púlpito e tentou tomar o controle da situação, mesmo com as mãos tremendo visivelmente. "Irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos orar pela libertação desta jovem." Ele gritou com a voz embargada. Mas quando ele abriu a boca para orar, eu soltei uma gargalhada que ecoou por toda a igreja como se viesse de um buraco sem fundo. "Você vai orar, Roberto? O mesmo homem que molestou 3 obreiras vai interceder por alguém?" E zombei com aquela voz masculina e sinistra. A congregação estava dividida entre o medo e a esperança de que suas orações pudessem me ajudar. Cerca de 200 pessoas ficaram na igreja, formando um círculo ao redor do tanque, onde eu continuava, me debatendo, mas eu não estava disposta a facilitar as coisas para eles. Algo dentro de mim queria causar ainda mais destruição naquela família cristã que se achava tão pura e santa. Foi quando eu olhei diretamente para meu pai, diácono Carlos, que estava ajoelhado chorando perto do tanque. "Quer saber de um segredo, papai querido?" Perguntei com um sorriso diabólico no rosto. "Conte para todos aqui sobre suas visitas semanais à benzedeira Dona Lourdes na Vila Mutirão." O rosto do meu pai ficou branco como papel e ele começou a tremer. Era outro segredo que era impossível eu saber, a não ser que algo sobrenatural estivesse me informando. "É verdade, irmãos," gritou meu pai, caindo prostrado no chão. "Há 5 anos eu procuro Dona Lourdes toda semana para fazer simpatias, para a igreja crescer, para os problemas financeiros se resolverem. Eu nunca contei isso para ninguém, nem para minha própria esposa." Irmã Neuza olhou para o marido com uma mistura de decepção e horror no rosto. "Carlos, como você pôde? Um diácono frequentando macumbeira?" Ela chorou. A partir daquele momento, a batalha espiritual se intensificou de uma forma que ninguém ali jamais tinha presenciado. Eu comecei a alternar entre chorar como uma criança perdida e rugir como um animal selvagem. Era aterrorizante até para mim mesma. Quando eu chorava,
Saíam lágrimas verdadeiras de desespero, mas quando eu rugia, parecia que uma fera tinha tomado conta da minha garganta. "Mariana, volta para nós, filha", gritava minha mãe do meio da congregação. Mas cada vez que alguém tentava se aproximar do tanque, eu começava a gritar nomes de pessoas mortas das famílias presentes. "Vovô Antônio está queimando no inferno", eu berrava apontando para uma família específica. "Tia Maria nunca encontrou a paz", gritava para outra. Eram detalhes íntimos que só aquelas famílias poderiam saber. O grupo de intercessão da Irmã Marta, composto por 8 mulheres que sempre oravam juntas, se posicionou ao redor do tanque formando uma corrente. Elas começaram a orar em línguas com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Era como se realmente acreditassem que suas orações poderiam me libertar. Mas cada palavra que saía da boca delas parecia me causar uma dor física insuportável. Para com essas orações!", gritei, me contorcendo dentro do tanque. Era como se facas estivessem sendo cravadas no meu peito a cada aleluia que elas falavam. Comecei a me bater contra as paredes do tanque com tanta força que meus braços ficaram roxos de hematomas. Sangue começou a escorrer do meu nariz e da minha boca, mas eu não conseguia parar de me agredir. Durante 40 minutos intermináveis, aquela igreja virou um campo de batalha entre o bem e o mal. As 8 intercessoras continuavam orando sem parar, enquanto eu alternava entre momentos de aparente lucidez e explosões de fúria diabólica. Quando eu parecia voltar ao normal por alguns segundos, chorava pedindo socorro. "Me ajudem, tem algo dentro de mim." Mas logo depois, voltava a rugir e xingar todo mundo com palavras que nunca tinha usado na vida. Pastor Roberto, mesmo abalado por ter seus pecados expostos, se juntou às intercessoras e começou a orar com uma autoridade que eu não conhecia nele. "Sai desta jovem, espírito imundo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ordeno que saias", ele declarava apontando para mim. Era como se a humilhação pública tivesse quebrantado seu coração, e agora ele orava com uma sinceridade genuína que não existia antes. Foi quando algo ainda mais terrível aconteceu. Comecei a vomitar uma substância escura e viscosa que fedia como carne podre. Não era vômito normal. Era algo pegajoso como alcatrão, com um cheiro tão forte que várias pessoas saíram correndo da igreja tampando o nariz. A cada golfada daquela coisa nojenta que saía de dentro de mim, eu sentia como se parte de algo maligno estivesse sendo arrancado das minhas entranhas. "Está funcionando", gritou o irmão Antônio, vendo o líquido escuro. "Eu já vi isso antes nos terreiros. A entidade está sendo forçada a sair." As intercessoras intensificaram ainda mais as orações, e pastor Roberto pegou um frasco de óleo ungido para ungir minha testa. Mas quando ele se aproximou, eu levantei a mão e falei com uma voz que gelou o sangue de todo mundo ali dentro. "Roberto, você realmente quer saber quem matou João Carlos em 1998? O pastor parou no meio do caminho, como se tivesse sido atingido por um raio. Aquele era o segredo mais pesado da vida dele. Um acidente de carro que ele causou bêbado em Anápolis e que resultou na morte de um rapaz de 22 anos. Ele nunca tinha contado isso para ninguém em 27 anos, nem mesmo para a própria esposa. Era impossível eu saber daquilo. E naquele momento, toda a igreja percebeu que estavam lidando com algo que tinha acesso a segredos que nenhum ser humano poderia conhecer. Quando eu falei sobre João Carlos, o rapaz que pastor Roberto matou no acidente de 1998, foi como se uma bomba tivesse explodido dentro da igreja. O pastor ficou paralisado no meio do caminho, com o frasco de óleo ungido tremendo nas suas mãos. "Como ela sabe disso?" Ele sussurrou com os olhos arregalados de terror. "Eu nunca contei isso para ninguém. Nem minha esposa sabe dessa história." A voz dele estava quebrada, como se cada palavra doesse na garganta. Foi nesse momento
que aconteceu o fenômeno mais assombrador de toda aquela manhã. Meu corpo começou a se erguer lentamente do tanque, como se uma força invisível estivesse me puxando para cima. Não foi apenas alguns centímetros dessa vez. Eu subi cerca de 30 centímetros do chão e fiquei suspenso no ar por exatos 15 segundos. Várias pessoas conseguiram filmar com os celulares que ainda funcionavam, e até hoje esse vídeo circula nas redes sociais convertendo pessoas. Meu Deus do céu! Gritou irmã Conceição apontando para mim com as mãos tremendo. Ela está voando! Ela está voando de verdade! A congregação inteira ficou em silêncio absoluto. Era impossível negar que algo completamente sobrenatural estava acontecendo ali. Não existia truque, não existia explicação científica. Uma jovem de 60 quilos estava literalmente levitando no ar sem apoio nenhum. Enquanto eu flutuava sobre o tanque, comecei a falar segredos da vida de Pastor Roberto que só ele poderia conhecer. Você estava voltando de Brasília naquela sexta-feira, não é, Roberto? Perguntei com aquela voz masculina e assombrada. Tinha bebido 3 garrafas de cerveja no bar da rodoviária. Dirigiu pela BR-153 a 120 por hora. E quando viu o rapaz na moto, já era tarde demais para frear. Cada detalhe que eu revelava era como uma punhalada no coração daquele homem. Pastor Roberto desabou de joelhos no chão e começou a soluçar como uma criança. É verdade, é tudo verdade, ele confessou para toda a congregação. Eu matei João Carlos numa sexta-feira, dia 13 de novembro de 1998. Ele estava voltando do trabalho de moto quando eu bati nele. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, sem parar. Eu fugi do local do acidente. Deixei o rapaz morrer sozinho na estrada e nunca assumi a culpa. A confissão do pastor causou um impacto devastador na congregação. Sua própria esposa, irmã Sônia, que estava sentada na primeira fileira, ficou de pé com uma expressão de choque no rosto. Roberto, você é um assassino! Ela gritou com a voz embargada. 27 anos de casamento e eu nunca soube que casei com um criminoso. Ela saiu da igreja chorando e batendo a porta com tanta força que o barulho ecoou por todo o templo. Quando meus pés voltaram a tocar o chão do tanque, eu continuei revelando detalhes íntimos da vida do pastor que era humanamente impossível eu saber. Você pagou 15 mil reais para o delegado arquivar o caso, não foi, Roberto? Perguntei olhando diretamente nos olhos dele. Vendeu o terreno que seu pai deixou de herança para comprar o silêncio da polícia e depois inventou que o dinheiro foi roubado. Era um segredo tão bem guardado que nem os próprios filhos do pastor sabiam da verdade. Como você sabe disso? Pastor Roberto perguntou, rastejando pelo chão em direção ao tanque. Só eu e o delegado sabíamos desse dinheiro. Ele morreu há 10 anos e levou o segredo para o túmulo. Era a confirmação que toda a congregação precisava para entender que realmente algo sobrenatural estava controlando minha mente. Não existia forma humana de eu ter acesso àquelas informações. A partir daquele momento, algo extraordinário começou a acontecer na igreja. As pessoas que tinham ficado para presenciar a batalha espiritual começaram a se levantar dos bancos espontaneamente. Não era medo. Era um arrependimento genuíno que tomou conta de todo mundo ao mesmo tempo. Senhor, perdoa nossos pecados, gritou uma voz do fundo da igreja. Nós somos todos hipócritas como o pastor. E gritou outra, uma por uma, as pessoas começaram a confessar seus próprios segredos ali mesmo, na frente de todo mundo. Eu também traí minha esposa, confessou um diácono. Eu roubei dinheiro do trabalho, admitiu uma irmã. Eu menti sobre minha conversão, nunca deixei a macumba, revelou outra. Era como se a exposição dos segredos do pastor tivesse liberado uma onda de sinceridade que ninguém conseguia conter. Irmão Antônio se aproximou do tanque com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mariana, ou seja lá o que está dentro dela,
Você conseguiu fazer em 40 minutos o que anos de pregação não conseguiram. Ele olhou para toda a congregação e continuou: Vocês estão vendo? Todos nós somos pecadores. Todos nós escondemos coisas vergonhosas. A diferença é que agora não dá mais para fingir que somos santos. Foi nesse momento de quebrantamento coletivo que algo mudou no ambiente da igreja. O frio sobrenatural começou a diminuir lentamente e a escuridão estranha que tomava conta do templo começou a se dissipar. Pastor Roberto se levantou do chão, ainda chorando, mas com uma expressão diferente no rosto. Era como se a humilhação pública tivesse quebrado o orgulho religioso que existia dentro dele por décadas. Irmãos, eu não tenho moral para orar por ninguém, Pastor Roberto disse com a voz trêmula. Mas se tem uma coisa que eu aprendi hoje é que o poder de Deus não depende da minha perfeição. Depende da minha sinceridade. Ele se aproximou do tanque, não mais como um líder religioso arrogante, mas como um homem quebrantado que reconhecia sua própria miséria. E foi com essa autoridade nova, nascida da humildade genuína, que ele estendeu as mãos para mim e começou a orar de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Quando o pastor Roberto estendeu as mãos em minha direção, ele não era mais o mesmo homem orgulhoso que começou aquele culto. Suas lágrimas de arrependimento genuíno pareciam ter lavado toda a soberba religiosa que existia dentro dele por décadas. Senhor Jesus, eu não mereço interceder por ninguém. Ele orou com a voz quebrada de emoção. Mas tu és maior que os meus pecados. Tu és maior que todos os nossos erros. Por favor, liberta esta jovem das garras do inimigo. Era uma oração diferente, nascida da humildade verdadeira, não da performance religiosa. Algo extraordinário começou a acontecer ao meu redor. Uma luz dourada muito suave começou a se formar no ar, como se raios de sol estivessem penetrando pelas paredes da igreja. Não era uma luz física comum. Era algo que parecia vir de outra dimensão, envolvendo meu corpo como um casulo protetor. As pessoas da congregação sussurravam glória a Deus, porque conseguiam ver aquela luminosidade com os próprios olhos, mesmo sendo meio-dia de um domingo nublado. Por primeira vez em 40 minutos, eu consegui falar com minha própria voz. Jesus! Sussurrei baixinho, e foi como se essa única palavra tivesse o poder de quebrar correntes invisíveis que me prendiam. A voz masculina e assombrada tinha desaparecido completamente. Agora era só eu, Mariana, pedindo socorro ao único nome que podia me salvar daquela situação. Jesus, me salva. Por favor, me tira daqui. Chorei com lágrimas verdadeiras escorrendo pelo meu rosto. A congregação inteira se uniu numa oração coletiva como eu nunca tinha visto na minha vida. Não eram mais 200 pessoas fingindo santidade. Eram 200 pessoas quebrantadas que reconheciam sua própria necessidade de perdão. Senhor, perdoa nossos pecados, gritavam em coro. Purifica nossa igreja, clamavam com sinceridade genuína. Era como se a exposição de todos aqueles segredos tivesse quebrado as máscaras religiosas e revelado corações verdadeiramente arrependidos. Irmão Antônio se aproximou do tanque e segurou minhas mãos com firmeza. Mariana, olha nos meus olhos, ele disse com voz calma, mas autoritária. Você é filha de Deus, você não pertence às trevas, você foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. Quando eu olhei diretamente nos olhos dele, senti uma paz que não experimentava há meses. Era como se alguém tivesse acendido uma luz dentro da escuridão que tomava conta da minha alma. Meus pais, Diácono Carlos e irmã Neuza, se aproximaram, do outro lado do tanque. Mesmo com todos os segredos expostos, mesmo com a vergonha de terem seus pecados revelados publicamente, eles estenderam os braços para mim com amor incondicional. Filha,
Volta para casa. Minha mãe sussurrou chorando. Não importa o que você fez. Não importa onde você esteve. Você é nossa menina e nós te amamos. Era o amor de pais, que vai além das circunstâncias. Quando o pastor Roberto fez o sinal para eu me deixar batizar novamente, algo sobrenatural aconteceu dentro de mim. Todo o peso, toda a opressão, toda a escuridão que carregava há 6 meses começou a se dissolver como açúcar na água. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele declarou com autoridade renovada. E quando a água sagrada tocou meu rosto dessa vez, foi como um alívio indescritível. Como se ela estivesse lavando não apenas meu corpo, mas minha alma. Quando emergi das águas, a primeira coisa que saiu da minha boca foi o hino "Quão grande é o meu Deus". Minha voz estava limpa, suave, angelical, completamente diferente daquela voz masculina e assombrada que tinha saído de mim por 40 minutos. A congregação inteira começou a cantar junto e foi um momento de adoração genuína que ninguém ali jamais esqueceria. Era como se o próprio céu tivesse descido naquela igreja da Vila Nova. O milagre mais impressionante aconteceu quando eu sorri para a congregação. Os 2 molares que tinham se quebrado quando eu rangia os dentes estavam perfeitos novamente, completamente reconstituídos, branquinhos, sem nenhuma marca de que tinham sido danificados. Várias pessoas viram e testemunharam que era impossível aqueles dentes terem se curado naturalmente. Era a evidência física de que Deus tinha operado um milagre completo na minha vida. Ainda dentro do tanque, eu me virei para meu pai com lágrimas nos olhos. Papai, me perdoa por ter manchado nossa família. Chorei abraçando ele com força. Eu estava nas trevas. Eu estava servindo o inimigo. Mas Jesus me trouxe de volta para casa. Diácono Carlos chorou como uma criança nos meus braços. Filha, você foi usada por Deus para quebrantar todos nós, para nos mostrar quem realmente somos. Ele sussurrou no meu ouvido. A transformação que aconteceu na igreja naquele dia foi sobrenatural. Pastor Roberto renunciou ao cargo e se entregou à polícia para confessar o crime de 1998. Mas voltou, 3 dias depois, como um homem completamente diferente. O tesoureiro João entrou numa clínica de reabilitação e voltou curado do alcoolismo. Irmã Sandra se reconciliou com o marido e juntos assumiram a criação do filho com amor. Cada pessoa que teve seus segredos expostos usou aquilo como oportunidade para uma mudança genuína de vida. Quando saí daquele tanque, eu não era mais a mesma Mariana que entrou. Tinha experimentado o inferno na terra. Tinha sido usada pelo inimigo para tentar destruir uma igreja, mas também tinha experimentado o poder transformador de Jesus Cristo. E naquele momento, olhando para aquela congregação quebrantada, mas restaurada, eu soube que Deus tinha permitido tudo aquilo por um propósito muito maior do que eu podia imaginar. Um propósito que mudaria não apenas minha vida, mas a vida de centenas de pessoas em Goiânia. 6 meses depois daquele domingo que abalou a Vila Nova, minha vida tinha mudado de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Eu estava casada com um pastor chamado Daniel, que conheci durante uma das campanhas de libertação que comecei a liderar pela cidade de Goiânia. Tínhamos 2 filhos pequenos, de 2 e 4 anos, que eram frutos da nossa união abençoada por Deus, mas o mais impressionante era que eu me tornei a evangelista mais procurada do estado de Goiás. Já tinha convertido mais de 200 pessoas e fundado 3 ministérios de libertação. O que aconteceu naquela igreja da Assembleia de Deus se espalhou por toda Goiânia como fogo na palha. O jornal O Popular fez uma matéria de capa, com o título "Jovem é possuída durante batismo e revela segredos de igreja inteira".
A Globo Goiás mandou uma equipe fazer uma reportagem especial que foi ao ar no domingo seguinte. Até a Record e o SBT mandaram jornalistas entrevistar as pessoas que presenciaram tudo. Goiânia inteira estava comentando o caso. Mas o impacto mais extraordinário foi na própria igreja da Vila Nova. Em apenas um ano, a congregação cresceu de 400 para 1.200 pessoas. Um crescimento de 300% que nenhum pastor da cidade havia conseguido antes. As pessoas vinham de todos os bairros de Goiânia querendo conhecer a igreja onde Deus mostrou seu poder. Muitos chegavam céticos, mas saíam convertidos. Depois de ouvirem os testemunhos dos que presenciaram aquele domingo inesquecível, Pastor Roberto passou apenas 15 dias na cadeia porque o crime tinha prescrito. Mas quando voltou para a igreja, era um homem completamente transformado. Ele criou o maior ministério de libertação de Goiás, atendendo pessoas de todo o estado que vinham buscar ajuda espiritual. Deus usou minha própria humilhação para me dar uma autoridade espiritual que eu nunca tive. Ele testemunhava nos cultos. Quando você reconhece que é um pecador, aí sim Jesus pode usar você poderosamente. Meu próprio pai, diácono Carlos, virou pastor de um novo templo que inauguramos no setor leste. A confissão pública sobre as visitas à benzedeira o quebrantou, de tal forma que ele se tornou um dos pregadores mais ungidos que já conheci. Filha, aquele dia você destruiu minha reputação religiosa, mas salvou minha alma, ele sempre me dizia. Hoje eu sei que é melhor ser um pecador salvo do que um santo fingido. A repercussão do caso chegou até outros estados. Pastores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais começaram a me chamar para ministrar em suas igrejas. Eu contava meu testemunho e sempre aconteciam libertações espontâneas na plateia. Pessoas que estavam oprimidas por espíritos malignos eram libertas só de ouvir a minha história. Deus está usando seu testemunho para mostrar que ele é maior que qualquer força das trevas, comentou um pastor de Brasília após um culto onde 15 pessoas foram libertas. O que mais me impressionava eram os frutos duradouros daquela experiência. Irmão Antônio se tornou coordenador de um ministério que atendia ex-macumbeiros e pessoas envolvidas com ocultismo. Ele usava sua própria história de conversão, junto com o que presenciou no meu caso, para ajudar centenas de pessoas a saírem das trevas. Mariana, seu testemunho é a prova viva de que ninguém está perdido demais para Jesus salvar. Ele sempre me falava. Até hoje, em 2025, o vídeo daqueles 15 segundos em que eu levitei durante o batismo continua viralizando nas redes sociais. Já passou de 2 milhões de visualizações no YouTube e no TikTok. E toda semana chegam comentários de pessoas dizendo que se converteram depois de assistir. Eu era ateu até ver esse vídeo, escreveu um rapaz de Brasília. Agora eu sei que o mundo espiritual é real e que Jesus tem poder sobre tudo, comentou uma moça de São Paulo. A transformação mais linda foi na minha família. Minha mãe, irmã Neuza, se tornou coordenadora do Ministério Feminino e liderava grupos de oração que reuniam mais de 100 mulheres toda semana. Ela sempre testemunhava. Eu quase perdi minha filha para as trevas, mas Deus usou justamente isso para salvar nossa família inteira e ainda milhares de pessoas. Era emocionante ver como Deus transformou nossa dor em instrumento de bênção para multidões. O próprio terreiro do setor Campinas, onde eu recebia os trabalhos, foi fechado 6 meses depois do meu caso. O pai de santo se converteu ao Evangelho depois que vários de seus filhos de santo abandonaram o terreiro para seguir Jesus. Eu vi o poder de Deus operando na vida da Mariana. Ele testemunhou no dia do seu batismo. Percebi que estava lutando contra algo muito maior do que eu, então decidi me render. Hoje ele é pastor de uma igreja que ele mesmo fundou para ex-praticantes de religiões afro-brasileiras.
mas o que mais me marca até hoje é saber que tudo aquilo foi permitido por Deus com um propósito específico. Mariana, Deus permitiu que você fosse usada pelo inimigo por alguns meses para que milhares de pessoas fossem salvas por décadas. Pastor Roberto me falou numa conversa que tivemos no ano passado. Sua história prova que Deus pode usar até mesmo nossas piores decisões para cumprir seus propósitos eternos. Hoje, quando conto meu testemunho para plateias lotadas em todo o Brasil, sempre termino com a mesma frase. Eu aprendi que Deus permitiu que eu experimentasse o inferno na terra para que eu pudesse mostrar para outros o caminho do céu. Aquele batismo amaldiçoado se tornou o maior milagre da minha vida, porque foi lá que Jesus me mostrou que nenhum de nós está perdido, demais para ser salvo. E se Ele salvou alguém como eu, que estava nas trevas mais profundas, Ele pode salvar qualquer pessoa que esteja me ouvindo agora. É isso que eu sempre falo, porque é a mais pura verdade que experimentei na própria pele.